Meu irmão, tá todo mundo vendo isso acontecer, mas ninguém tem coragem de falar. Por que caralhos tantos homens estão dizendo tô fora dos relacionamentos? Será que é medo de mulher? Trauma de ex? Nada disso, parceiro. A parada é bem mais embaixo. E hoje eu vou te mostrar o que tá por trás dessa debandada masculina. E já te aviso, vai ter tapa na cara da sociedade. Sim. Se você é homem e tá sentindo que algo tá errado nesse jogo, que tá tudo virado pro lado delas, que a regra mudou no meio da partida, então fica comigo até o final. Esse vídeo é pra você. Aqui não tem papinho de coach bonzinho nem discurso de vitimismo. Aqui é Red Pill raiz, com um toque de MGTOW e um empurrão libertário que vai te fazer acordar pra realidade. Recomendo que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder mais nenhuma verdade inconveniente. Comente abaixo com o número 1, para eu saber que você tá aqui com a gente nessa resistência. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que tá pensando em casar, antes que ele entre numa fria. Agora vamos nessa, porque o buraco é mais embaixo. Sabe aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra? Pois é, o feminismo bateu tanto nos homens nas últimas décadas que agora tá levando o troco e não gostou. Mas não é vingança? Não, é reação. A cultura Red Pill, o MGTOW, o masculinismo, tudo isso nasceu como defesa. Quando o sistema virou um campo minado para os homens, os caras fizeram o óbvio, começaram a se proteger. A mídia quer pintar esses movimentos como coisa de maluco perigoso, incel armado e frustrado. Mas a real é que a maioria desses caras são homens comuns, trabalhadores, que tomaram no rabo num casamento, perderam tudo num divórcio, ou viram o filho ser sequestrado pelo sistema de pensão alimentícia. O cara acorda um dia, vê a vida dele de ponta cabeça e pensa, por que caralhos ninguém me avisou? Pois é, agora estão avisando. Bem-vindo à machosfera. Esse fenômeno não é brasileiro. Começou lá fora, nos Estados Unidos, quando o feminismo moderno virou religião de Estado. De lá pra cá, o pau tá comendo em fóruns, vídeos e comunidades de homens. E o sistema tá tremendo nas bases porque percebeu uma coisa. Quando o homem acorda, ele para de carregar o mundo nas costas. E isso, meu irmão, é o maior perigo pra essa engrenagem estatal de merda. A Red Pill não é um clube de ódio, é um grito de socorro, disfarçado de consciência. É o cara que descobriu que foi enganado por anos e decidiu não cair mais no conto da sereia com tetas siliconadas e discurso de independência financiado por pensão. A cultura Red Pill surge quando o homem olha ao redor e vê que a porra toda foi manipulada pra ele perder. E ele decide, não mais. Então quando você ouvir por aí que homem fugindo de mulher é medo, já pode rir, porque o que eles chamam de covardia, a gente chama de inteligência. MGTOW, Red Pill, anarcocapitalismo, isso não é fuga, é libertação. É você deixar de ser mula de carga, botar o pau na mesa e dizer, a partir de agora, quem cuida da minha vida sou eu. Tá doendo pra muita gente, mas é só o começo. Na machosfera, cada grupo é um tipo de resposta diferente ao caos que virou o jogo homem-mulher. Começando com os Red Pill, são os despertos. Os que tomaram a pílula da realidade e enxergaram o circo pegando fogo com o palhaço rindo. Eles estudam o comportamento feminino, analisam a crise dos relacionamentos, entendem a manipulação do feminismo moderno e fazem o alerta. O lema? Observe atitudes, não palavras. Promessa bonita não enche saco vazio. Aí vem os MGTOW. Os que falaram, tô fora dessa porra. Homens que pegaram a toalha, secaram o suor da testa e decidiram seguir o próprio caminho. Casamento moderno? Nem fudendo. Relacionamento sério? Só se for com contrato blindado e juíza dormindo. Muitos deles são bem-sucedidos, tranquilos, viajando o mundo, investindo, vivendo. Enquanto o sistema tenta puxar pelo emocional, eles respondem com uma planilha de Excel e um passaporte carimbado. Os PUAs são os malandros da sedução, tipo aquele brother que sabe o que falar, quando olhar e como encantar. Mas não se engane, o PUA moderno sabe que o jogo é sujo. Ele não tá ali pra se apaixonar, tá ali pra jogar com as regras do sistema, entender os sinais, manipular a Matrix.
É a arte da guerra nos dates do Tinder. Não é sobre amar, é sobre vencer? Frio? Talvez. Mas melhor que ser o bobo da corte chorando por uma golpista. Já os Purple Pill são o famoso quero me iludir com segurança. Eles sabem que o jogo é viciado, mas ainda sonham com casamento, filhos, família. Só que agora eles querem fazer isso com manual, contrato e colete à prova de feminismo. Querem casar, mas não querem ser otários. Tentam misturar Red Pill com esperança? Boa sorte, parceiro. Essa pílula é roxa, mas ainda amarga. Por fim, temos os Black Pill e os Incels. Aqui o buraco é mais embaixo. Os Black Pill são os estéticos neuróticos. Vivem obcecados por beleza, simetria facial e altura. Já os Incels são os mais novos, mais perdidos e, muitas vezes, mais problemáticos. Alguns até flertam com violência, mas não confunde as paradas. A maioria dos caras na machosfera é de boa. O problema é que quando o sistema quer atacar, ele sempre aponta pro elo mais fraco. Aí generaliza e finge que todos os homens são perigosos. Meu irmão, se tem uma coisa que os Red Pill e os MGTOW já entenderam, é que o Estado virou o Sugar Daddy oficial das mulheres. O marido ideal de muita mina por aí não tem barba, nem nome, tem CNPJ, terno, gravata e um carimbo. É ele que banca tudo. Pensão, benefício, vaga especial, lei desequilibrada. E o homem? O homem que se foda, trabalha, paga imposto, obedece e fica calado. E ainda agradece se sobrar um espacinho para ver o filho uma vez por mês. O sistema é tão safado que transformou a justiça num campo minado. Você entra num relacionamento, vacila numa assinatura e pronto, vai passar o resto da vida pagando por uma escolha que só beneficiou ela. O cara separa e perde casa, carro, guarda dos filhos, metade do que construiu. Tudo porque a lei já parte do princípio que o homem é culpado e a mulher é sempre a vítima. Justiça? Só se for no dicionário. A mídia, claro, dá aquela ajudinha marota, pinta todo homem que questiona o sistema como machista, misógino, incel perigoso. Enquanto isso, tem mulher desejando aborto seletivo de meninos e todo mundo aplaude. A cultura ginocêntrica é tão escancarada que se um homem fala de masculinismo, já pedem pra banir o canal dele. Mas se uma mulher fala que homem não presta, aí é liberdade de expressão. E o mais doido é que quem banca essa putaria toda é o próprio homem. Sim, porra! Os caras estão financiando o inimigo com o próprio sangue. Imposto? 70% é pago por homem. Contribuição? Homens. Produção econômica? Homens. Mas quem leva o benefício? Quem grita mais? Quem chora pro Estado feito criança mimada? E adivinha? Sempre elas. Por isso o MGTOW olha pro Estado e vê uma ex maluca com acesso ao seu cartão de crédito. O Red Pill olha e vê um sistema de manipulação em escala industrial. E o cara é libertário, então já tá cavando um túnel pra fugir dessa cadeia fiscal. Porque não dá mais. Homem nenhum aguenta ser vaca leiteira de um sistema que só entrega tapa na cara em troca. E se reclamar, apanha mais. Hoje em dia, ser homem virou quase uma ofensa. Fala qualquer verdade incômoda e já vem uma enxurrada de rótulos. Machista, misógino, tóxico, tá tudo invertido. A masculinidade atual virou alvo. A cultura Red Pill só existe porque o homem foi empurrado pro canto da sala, acusado de tudo e culpado por nada. Só que agora o bicho acordou e a gritaria do outro lado aumentou. O mais doido é que qualquer comportamento minimamente masculino, força, liderança, racionalidade, é tratado como ameaça. Mas se uma mulher for agressiva, desrespeitosa ou escrota, ela é forte e empoderada. Vai entender, né? Quando foi que o equilíbrio virou crime? O problema nunca foi o excesso de masculinidade, e sim a ausência de homens com culhão. E o sistema adora isso, porque homem emasculado é mais fácil de controlar. Se você é homem, já deve ter vivido aquela situação em que falar não é um ato revolucionário. Tenta impor um limite, manter a postura e pronto, vira o vilão da novela. E olha que nem tô falando de ser rude, tô falando de ser firme. Coisa básica. Mas num mundo onde o Estado virou o guardião da sensibilidade seletiva, o homem firme é o inimigo número 1. A mídia tem um papel cabuloso nisso.
filmes, novelas, propagandas, sempre o mesmo script. O homem é burro, infantil, inútil ou violento. A mulher é perfeita, sábia, altruísta. Esse bombardeio psicológico é diário. E o homem médio, que não tem tempo para pensar nisso, vai engolindo tudo, até o dia que a vida cobra a conta e ele entende que foi domesticado igual um poodle de madame. Mas calma que a virada tá vindo. Cada vez mais caras estão dizendo chega. Estão descobrindo o Red Pill, entendendo o porquê dos fracassos, da solidão, do vazio, e estão jogando fora a vergonha de ser homem. O masculinismo não é uma ode ao machismo, é uma resistência à castração emocional, financeira e identitária que o Estado tenta enfiar goela abaixo. A masculinidade não é o problema, é a solução. Você já notou que tem muito Red Pill que também é libertário? Não é coincidência. Quando o cara vê que está sendo espremido pelo sistema, roubado pelo governo e cuspido pela justiça, ele começa a questionar tudo. Aí ele encontra o anarcocapitalismo e faz sentido. Porque no fundo, a lógica é simples. Se o Estado só serve para me ferrar, então foda-se o Estado. O homem migetal não quer saber de relacionamento sério, o libertário não quer saber de governo. Junta os dois e você tem um novo perfil do homem livre, aquele que constrói sua liberdade com grana própria, com regras próprias e sem esperar migalha de político ou de mulher ingrata. O Red Pill olha o sistema e vê uma Matrix viciada. O libertário vê a mesma merda, só que em 8K, o voto, que era visto como uma arma democrática, virou uma algema ideológica. O cara vota, paga imposto, cumpre as regras e só se fode. O que ele ganha? Uma pensão arrancada na marra, uma guarda negada na justiça e um discurso oficial dizendo que ele é privilegiado. Porra, qual é a vantagem? Aí o cara pira mesmo, se enche e fala: não voto mais nessa bosta. Vou cuidar da minha vida. A real é que o Estado hoje é igual àquela ex abusiva, te suga, te controla e ainda diz que tá fazendo isso por amor. E o cara que entende isso começa a fugir, não das mulheres apenas, mas da porra toda. Começa a aprender sobre investimentos, liberdade financeira, Bitcoin, offshores, tudo que enfraquece o poder do governo sobre sua vida, porque homem esperto não briga com o sistema, ele burla. E aí vem o pulo do gato. Quanto mais o Estado aperta, mais homens acordam. O sistema quer forçar você a obedecer? Você responde com liberdade? Querem te chamar de extremista por não querer ser explorado? Então assume com orgulho: sou livre, porra! Esse é o verdadeiro espírito da cultura Red Pill e do anarcocapitalismo. É o grito silencioso do homem que cansou de ser otário. Cara, é só abrir o olho. Tudo que a mulher faz é celebrado. Tudo que o homem faz é julgado. Mulher pode expor o corpo, trair, abandonar o filho e ainda assim sai como vítima. Já o homem, se respira errado, já é machista opressor. Esse é o duplo padrão escancarado do feminismo moderno. Uma ideologia que prega igualdade, mas quer privilégios seletivos, igualdade só quando convém. Quer um exemplo fácil? Pega o discurso de empoderamento feminino, quando a mulher diz que quer um homem rico, bonito, bem-sucedido. É padrão de exigência. Quando o homem diz que prefere uma mulher magra ou feminina e que não seja rodada, é misoginia. Porra, como é que pode? A mesma exigência é glamourizada de um lado e demonizada do outro. Dois pesos, duas medidas. E o sistema, lógico, abraça essa palhaçada. Porque enquanto o homem é esmagado, o governo se vende como salvador das mulheres frágeis. Mas que fragilidade é essa, meu irmão? Mulher pode votar, trabalhar, xingar ou abortar, ser promovida por cota, mas ainda quer tratamento especial como se fosse um passarinho com a asa quebrada? O que elas querem de verdade é poder sem responsabilidade. E se você aponta isso, já era. Vai ser chamado de tudo: machista, misógino, escroto. Porque veja bem, no sistema atual, o homem que enxerga virou ameaça. O homem que não ajoelha é perigo. E o Red Pill, o MGTOW, o masculinista, são os piores tipos. Aqueles que não pedem permissão. A cultura Red Pill é justamente o reflexo dessa sacanagem institucionalizada. É o espelho que a sociedade se recusa a olhar.
Mas adivinha? Esse espelho tá ficando cada vez maior. A real tá batendo na porta de milhares de homens que já não engolem esse teatro social. Eles estão acordando, desligando a TV, fechando os vídeos e abrindo o livro de economia, aprendendo a blindar patrimônio, cuidando da própria liberdade. Porque chega uma hora que você cansa de tentar provar que é bom e simplesmente vira um homem foda que vive por si. A conta chegou, meu parceiro. Décadas de feminismo institucionalizado, mídia lambendo bota de militante, governo tratando mulher como princesa do castelo, e agora tá todo mundo perguntando: ué, cadê os homens? Eu te respondo: fugiram, não de medo, mas de nojo. O casamento moderno virou cilada, o namoro virou dívida, e o sexo virou roleta russa emocional? Resultado: separação total. Hoje é cada um no seu canto. Mulheres cada vez mais dependentes do Estado e suas tetas cheias de benefício. Homens cada vez mais independentes, fugindo da coleira estatal. Isso não é birra, é autodefesa. A divisão entre os sexos não foi causada por machismo, red pill ou masculinismo. Foi causada por um sistema que colocou o homem de um lado e mulher no altar, com um juiz, um código penal e uma fatura na mão. Quer ver o abismo? Só olhar para quem vota em quê? Mulheres cada vez mais à esquerda, pedindo mais Estado, mais lei, mais interferência. Homens cada vez mais para a direita ou para o libertarianismo, gritando por liberdade, por menos imposto, por mais autonomia. Isso é reflexo de uma guerra não declarada, onde o Estado alimenta um lado e castiga o outro. E a cultura Red Pill só fez isso ficar visível. É lógico que, com isso, a conexão entre os sexos foi pro saco. Os valores não batem mais. O cara quer paz, ela quer treta. Ele quer liberdade, ela quer controle e como resolver. O sistema diz: você é o problema, homem. E o homem responde: então tchau. É assim que o MGTOW nasceu, é por isso que o Red Pill cresce, é por isso que a masculinidade está sendo reconstruída longe das regras do sistema. E não se engane, não, isso vai aumentar, porque quanto mais o sistema premiar o vitimismo e punir a responsabilidade, mais os homens vão se afastar. E quanto mais eles se afastarem, mais a sociedade vai entrar em colapso emocional, familiar e até econômico. Porque homem não é dispensável, ele só ficou cansado de ser descartável e agora tá dizendo: me respeita ou me esquece. Quando o discurso não agrada, o sistema mete censura. E não é de hoje. Só que agora eles querem calar os homens. Sim, senhor. Querem censurar o Red Pill, banir canal de MGTOW, rotular todo o conteúdo masculino como discurso de ódio. Não porque é mentira, mas porque é verdade demais. E a verdade incomoda quem lucra com a mentira. E o sistema tá lucrando alto em cima do homem que ainda dorme. A lógica é simples. Se você não pode vencer o argumento, cale quem fala. E é isso que estão fazendo. Ministério Público catalogando canais, YouTube enchendo de diretriz, redes sociais cortando alcance. Tudo para fazer você calar a boca, abaixar a cabeça e voltar a pagar imposto feliz. Mas não vai rolar. Porque quem já acordou não dorme mais. E quanto mais censura, mais curiosidade o povo tem. E mais a verdade se espalha. Você nunca vai ver a mídia censurar feminista que prega o aborto de meninos. Ou que diz que todo homem é estuprador em potencial. Mas basta um homem falar: eu não quero casar, que já vem a patrulha digital. Chamam de machista, pedem banimento, denunciam em massa. Mas a pergunta é: se o Red Pill é tão perigoso assim, por que não conseguem derrubar com argumento? Porque, porra, a lógica tá do nosso lado. A censura é a última cartada de um sistema em colapso, e quando ela entra em ação, é porque o desespero bateu. A cultura Red Pill não vai parar por causa de canetada ou algoritmo. Vai se espalhar por voz, livro, blog, grupo fechado, conversa de bar. Vai continuar porque o problema continua. Enquanto o homem for tratado como vilão por existir, o movimento vai crescer. E cada tentativa de silenciar só alimenta a chama. Querem acabar com o Red Pill? Então acabem com o feminismo primeiro. Cortem a raiz do problema, não a resposta. Porque enquanto houver injustiça,
vai ter resistência. Enquanto houver abuso institucionalizado, vai ter voz masculina. E se tentarem calar essa voz, a gente grita mais alto. Porque a verdade, parceiro, a verdade não obedece censura, ela só muda de plataforma. Toda ação tem uma reação, irmão. Isso é física, é biologia, é a porra da vida. E o que o sistema tá colhendo agora é exatamente o que plantou por décadas. Homens destruídos, humilhados, explorados, que finalmente disseram chega. O Red Pill, o MGTO+, o masculinismo, nada disso surgiu do nada. Isso tudo é efeito colateral de um feminismo mimado e de um Estado parasita. Não gostou da resposta? Então deveria ter pensado antes na pergunta? O mais bizarro é que agora querem criminalizar a consequência, não a causa. Querem apagar o incêndio jogando gasolina. O feminismo institucionalizou o desrespeito ao homem e agora que o homem tá reagindo, virou problema? Ah, por favor, né? É igual bater num cachorro por anos e se assustar quando ele morde. Se não quer a mordida, para de bater, porra! O Estado acha que vai calar o Red Pill com censura. A mídia acha que vai desmoralizar o MGT. Olha com meme. As militantes acham que vão acabar com o masculinismo gritando machista em vídeo de TikTok. Mal sabem elas que esse movimento não depende de aprovação, de lacração, de palminha. Ele depende só de uma coisa, da verdade. E a verdade está cada vez mais impossível de esconder. Quer paz entre os sexos? Quer harmonia? Então começa por reconhecer que homem também tem limite, também sente, também cansa. Quer que o Red Pill acabe? Então acabe com os abusos que o criaram. Quer que o MGTO volte pra casa? Então pare de transformar a casa dele numa prisão. Mas não, né? Mais fácil demonizar quem acordou do que admitir que o sistema falhou. No fim das contas, a realidade é implacável. Ou o sistema muda, ou os homens vão continuar saindo fora. E sabe o que é pior, ou melhor? Eles estão aprendendo a viver melhor fora do sistema do que dentro. Eles estão construindo liberdade, riqueza, saúde, propósito. E isso incomoda. Incomoda muito. Mas é tarde demais para voltar atrás. A revolução silenciosa já começou e não tem mais freio.